Boa noite a todos que estão aí me ouvindo nas suas casas. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite de sexta-feira, em que nós iremos abordar temas relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme aquilo que a gente já havia falado na semana anterior, nós pretendemos ainda durante um certo tempo continuar com essas palestras para depois voltarmos ao nosso estudo original das sextas-feiras, que é o estudo do Livro dos Médiuns. Por enquanto, permaneceremos aí, creio eu, mais uma ou duas semanas, com os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, abordando temas específicos, fundamentais para a nossa vida, essenciais para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, já que todos nós, buscamos bem-estar. Todos buscamos felicidade. Todos nós queremos isso. Embora, na maioria dos casos, busquemos esse bem-estar, essa felicidade, essa paz de consciência por caminhos meio tortuosos, que nos conduzem à dor e ao sofrimento, que são outras tantas maneiras que a bondade divina encontra de nos reconduzir ao caminho correto. Bom, hoje estamos aqui no capítulo de número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Um trecho do Evangelho que consta em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, parábola da festa de núpcias. Então, Jesus aqui vai abordar uma festa de casamento, uma festa de bodas. E ele começa assim: Jesus, ainda falando em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou os seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isso, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas, e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas, chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei, em seguida, para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter roupa nupcial? Esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés. Lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Pessoal, quando a gente observa uma história como essa, talvez a primeira intenção nossa seja de pensar da seguinte maneira: historinha mais sem pé nem cabeça, não? Como que Jesus pôde pronunciar semelhante coisa? Pôde chamar os indivíduos que o seguiam e falar algo desse tipo? Algo sem sentido nenhum. Fala da festa de um rei que havia preparado uma festa de casamento para o seu filho. Seu filho iria se casar. Já imaginaram como que deve ser uma festa
de um príncipe que está para se casar? Deve ter tudo do bom e do melhor. Esse rei tinha os seus convidados, mandou os servos chamar esses convidados, e os servos não quiseram ir. Imagina você ser convidado para a festa de um rei, para o casamento de um príncipe, e se negar a ir. De início, as pessoas se negaram a ir a essa festa. Logo depois, mais convites. E muitos não deram também a mínima. Foram para a casa de campo se divertir, foram para os seus negócios para ganhar dinheiro, e outros tantos, enraivecidos, mataram os servidores. Cadê a lógica disso? Onde o sentido? E mais, a coisa fica pior quando nós lemos aqui que o rei mandou convidar qualquer pessoa para essa festa. Uma coisa sem nexo, também sem sentido. Imagina você preparando a festa de casamento do teu filho e de repente pedir para os seus empregados, olha, vai para a rua, convida qualquer um que você encontrar para a festa. É o que está escrito aqui. Ninguém nunca faria um negócio desse. No entanto, na história que Jesus contou, o rei fez isso. Como a gente vai interpretar tanta coisa assim? Como a gente vai compreender a essência dessa lição? De início de conversa, Jesus gostava muito de se expressar, de lançar mão dos seus ensinamentos através de parábolas. E quando a gente consulta os dicionários, a gente percebe que parábola é uma narrativa, parábola é uma história. É uma história que emprega muitos elementos do cotidiano, muitos elementos do dia a dia daquelas pessoas. História essa que contém ali embutido uma moral da história, um fundo moral. Sabe aquelas historinhas que a gente sempre ouviu, as histórias dos contos de fadas? Pois é, algo semelhante a isso daí. Sempre embutido naquela história, lá no finalzinho, existe uma lição, uma moral. E Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas. Por quê? Porque o povo daquela época era um povo com um conhecimento muito parco a respeito da vida. A ignorância naquelas épocas era algo muito grande. Os indivíduos pouco sabiam da vida. Inclusive, ler e escrever era para poucos. Se Jesus falasse claramente daquilo que ele pretendia, se ele abordasse o assunto, por exemplo, reencarnação, vida em outros planetas, vida no mundo espiritual, mediunidade, lei de causa e efeito, como o Espiritismo aborda nos dias de hoje de uma maneira muito clara, podemos ter certeza absoluta, o povo daquela época, pelo menos na sua maioria esmagadora, não iria compreender. E Jesus sabia disso, pois é sábio. Então, para passar verdades meio complexas de serem compreendidas naquela época, ele gostava de passar essas verdades através de historinhas, em que ele empregava elementos que o povo judeu conhecia. Os judeus que estavam ouvindo aquelas lições do mestre de Nazaré conheciam muito bem a questão das bodas. Era uma coisa comum, é festa de casamento. E inúmeras outras parábolas, Jesus se utilizava de elementos comuns que todo o pessoal daquela época, conhecia. E ali ele colocava um fundo de verdade. Ali ele embutia um conhecimento. Obviamente, esperando que aquelas mesmas pessoas, através das reencarnações sucessivas, fossem ganhando conhecimento suficiente com o objetivo de alcançarem o teor máximo daquelas lições. Hoje nós que estamos aqui ouvindo tais lições, muito possivelmente não, com plena certeza, em vidas anteriores, morejando em outras religiões, já ouvimos tais parábolas. Talvez não compreendemos tais ensinamentos na sua amplitude. Hoje a doutrina dos Espíritos veio nos ensinar o modo de encarar essas lições aqui, já que o Espiritismo traz
tudo aquilo que Jesus veio nos dizer. E nos mostra de uma maneira muito simples, muito clara, muito profunda e muito fácil de nós compreendermos. Vamos ver então os elementos que constam nessa parábola da festa de núpcias. O primeiro deles, o rei. Aquele que governa, aquele que manda, aquele que é o chefe. O rei aqui é Deus. A festa de casamento é um símbolo de alegria. Talvez uma das alegrias maiores na vida. Quando duas pessoas se unem, cheias de planos, cheias de ideias, num ambiente festivo, com seus familiares, com seus amigos, seus entes queridos, para comemorar. Então Jesus lança a mão do simbolismo da festa de casamento, da festa de bodas, como um símbolo do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É um lugar? Não, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um estado íntimo de consciência. É um estado de paz, é um estado de plenitude, é um estado de harmonia, é um estado de total identificação com o nosso Criador. Quando nós estamos numa festa de bodas, na linguagem simbólica do Cristo, nós estamos dentro de nós desenvolvendo o chamado reino de Deus, que é o que todo mundo procura. O sujeito que fuma crack na esquina, ele procura o reino de Deus. Só que ele procura de um jeito totalmente tortuoso. Ele procura paz, equilíbrio, harmonia, felicidade, só que de uma forma totalmente inconsequente. E assim, nós mesmos, quantas vezes lançamos mão de atitudes e comportamentos achando que eles vão nos trazer o bem-estar e, em verdade, não nos trazem nada. O futuro nos traz depois sofrimento, dor e arrependimento. Bom, tem alguém casando. De quem é esse casamento? Do filho do rei. E o filho do rei aqui é Jesus. Jesus, na verdade, não a individualidade espiritual Jesus, mas os ensinamentos dele. Os ensinamentos dele casam-se com a humanidade. Então, quem está casando aqui, no simbolismo da parábola, é a humanidade que está recebendo os ensinamentos do Evangelho através de Jesus de Nazaré. Os servos que o rei envia pelos caminhos ali para convidar aqueles, que eram os primeiros convidados, nada mais era do que aqueles primeiros indivíduos missionários, aqueles espíritos já de uma envergadura espiritual tal, que vieram reencarnar aqui e trazer as primeiras mensagens de espiritualidade e de libertação. Focando no povo judeu, foram aqueles profetas do Antigo Testamento. Só que muitos deles não foram ouvidos. Muitos deles foram sacrificados. Muitos deles foram rudemente assassinados. E por que o povo judeu? Ora, gente, todos nós sabemos. O povo judeu foi o primeiro povo monoteísta. Jesus encarnou lá justamente porque lá a missão dele seria um pouco mais facilitada do que se ele tivesse reencarnado em algum outro local da terra, no meio de algum outro povo politeísta. Porque aí Jesus deveria ter inicialmente um trabalho de converter o politeísta ao monoteísta. Fazer com que o indivíduo acreditasse na existência não de vários deuses, mas de um só. Para depois pregar o Evangelho. Dentre os judeus, a primeira parte já estava feita. Era um povo que acreditava na existência do Deus único. Então, eles foram os primeiros convidados. Talvez eles detivessem ali maior condição de assimilar a mensagem proveniente do mais alto. E, no entanto, especificamente com relação à mensagem de Jesus, muitos deles não deram ouvidos. E até procuraram uma forma de matá-lo, coisa que realmente conseguiram quando pregaram o homem na cruz. Interessante que na parábola aqui, conta que quando os servos foram fazer os convites, aquelas pessoas todas,
muitos não tiveram nem aí. Outros foram para a casa de campo e outros foram para os seus negócios. Jesus aqui nos explica e nos mostra que as distrações da vida material são um empecilho para nós compreendermos na sua profundidade os ensinamentos dele e praticarmos a espiritualidade. Quanto mais nos envolvermos com a matéria, menos envolvimento teremos com as coisas do espírito. A casa de campo significa as alegrias materiais, os prazeres materiais da vida. O negócio aqui significa a matéria, o dinheiro, o poder. Então são todas as coisas que chamam muito a atenção do indivíduo materializado e que fazem com que aquela pessoa esqueça da realidade espiritual. O que o rei fez? Depois que viu que os seus servos foram ultrajados e mortos, mandou matar todo mundo, mandou queimar suas cidades. Uma outra coisa que Jesus costumava fazer, lançar mão de imagens muito fortes, com o objetivo de atrair a atenção das pessoas, dos ouvintes, para aquelas lições todas. Quando ele fala aqui que o rei mandou matar, ele estava nos ensinando a respeito das consequências futuras da nossa falta de espiritualização no presente. Em todas as situações em que nós ouvirmos uma mensagem renovadora e não nos aderirmos a ela, obviamente o choque de retorno vai acontecer, na forma de dores, de privações, de expiações. No meio espírita, somos conhecedores da situação de inúmeros espíritos decaídos lá no plano espiritual. O sofrimento deles nos umbrais, as amarguras nos abismos, as dificuldades deles em manterem um estado de paz, em harmonia, e não conseguem. Quando a gente verifica a causa de todas essas dores, observamos que a causa delas encontra-se na atitude inadequada, ilusória, que entretiveram aqui na terra. Conforme a gente acabou de falar, todos nós buscamos o bem-estar e todos nós buscamos a felicidade. Embora na maioria dos casos, por caminhos tortuosos. Eu dei o exemplo do sujeito ali que usa pedra de crack e quer atingir o reino de Deus por conta disso. Mas é um caminho tortuoso que vai lhe causar dor e sofrimento no futuro, no presente e no futuro também. Aqueles que se chafurdam na lama dos instintos inferiores, buscando o prazer material a todo e qualquer custo. E, no entanto, vem o choque de retorno mais para frente, vem a dor, vem o sofrimento. Aquele indivíduo que, através do suicídio, busca atingir um estado maior de pacificação, de tranquilidade, talvez fugindo dos seus problemas, talvez querendo encontrar algo melhor após a morte e não encontra nada disso. Busca o reino de Deus, busca a felicidade e, em verdade, sofre a dor e o sofrimento da atitude inadequada frente à vida. Isso tudo, nada mais, nada menos, está simbolizado no trecho em que o rei manda os seus servos matarem e queimarem as cidades daqueles convidados. A atitude do rei depois que é interessante, convida todo mundo. Todas as pessoas são convidadas, indistintamente, bons e maus. Os servos saem pelos caminhos, pelas ruas, chamando tudo, vai ter a festa do rei lá, vamos lá? E todas aquelas pessoas aceitam o convite. Tanto que quando o rei chega para a festa, o salão está lotado de gente, lotado de pessoas. Só que tem um detalhe, não basta você atender o convite, você tem que estar com uma roupa específica. Você não vai com qualquer roupa para um casamento. Nesse caso, a mesma coisa. Existia um traje, que era o chamado traje nupcial, ou roupa nupcial. É a roupa do casamento. Aquela roupa bonita que você tem e que você traja quando você é convidado para uma festa de casamento. Naquela época, isso acontecia também. Todos sentados à mesa para o banquete. E aqui a gente tem o símbolo do banquete. A refeição
garante para o corpo força, saúde, bem-estar. A refeição ali é um símbolo do quê? O símbolo das lições do Mestre que, quando aplicados na nossa vida, rendem saúde, paz e harmonia espirituais. Quando o rei chega naquele salão com um tanto de gente, naquela mesa farta, naquele banquete fantástico, ele logo bate o olho num sujeito que estava sem a veste nupcial. E pergunta: como é que você entrou aqui desse jeito? E o sujeito ficou mudo, não tinha resposta. Não tinha resposta porque ele sabia que estava errado. Não tinha nenhuma justificativa dele estar ali sem a roupa adequada. E aí o rei fala: ó, amarra as mãos, amarra os pés, lança o sujeito lá fora. Lá nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. O que será que ele quis abordar aqui? O que significa a túnica nupcial? Pessoal, prestemos muita atenção que esse é o ponto máximo dessa parábola. Não basta nós conhecermos as lições do Evangelho. Não basta termos uma profunda consciência da magnitude daquelas lições, se nós não utilizarmos tais ensinamentos para a renovação da nossa vida. A túnica nupcial é um símbolo de pureza espiritual. E puxando aqui a brasa para a nossa sardinha, aqui para o Espiritismo, a túnica nupcial pode simbolizar um perispírito leve, um perispírito belo, um perispírito harmonioso, que é um resultado de uma conduta espiritualizada do indivíduo na sua existência. A ausência da túnica significa aquele indivíduo que ouve as lições, as admira, porém não as aplica no âmago da sua vida. Não utiliza aquelas lições para a sua renovação íntima, para a sua renovação interior. E aí esse indivíduo, obviamente, não vai poder participar do banquete. Por quê? Por falta de sintonia espiritual, ele não consegue atingir aquele estado interior de paz, de harmonia, de felicidade, sem fim, que está simbolizado ali no reino de Deus. Ele não teve a conduta. Talvez ele tivesse o conhecimento. Talvez ele até tivesse a prática espírita, do passe, de dar o pão, né, de ser médium, de ser palestrante, de ser dirigente, mas ele não aplicou os ensinamentos para a sua renovação íntima. Obviamente, não há a necessária sintonia para que ele sinta em si paz, harmonia, tranquilidade. E aí ele é lançado nas trevas exteriores. Trevas significa ausência de luz. Então é justamente aquela situação em que a pessoa se encontra ainda encarnada, tendo talvez inúmero conhecimento na sua cabeça, no seu cérebro. Talvez uma ficha de muitos anos de atividades prestadas no ambiente da casa espírita, mas não soube aplicar as lições do Evangelho na sua existência. Não fez luz no seu interior. Ele não seguiu aquela orientação do Cristo: brilhe a vossa luz. Talvez ele tenha sido só para fora e não para dentro. É interessante a gente notar isso, porque os efeitos práticos da falta da aplicação do Evangelho na nossa vida, podemos perceber em nós mesmos. E talvez em inúmeros companheiros nossos. Só um exemplo. Existe, e já abordamos esse assunto algumas vezes, um hospital localizado no plano espiritual, um grande hospital, denominado Hospital Esperança.
Ele foi fundado pelo grande apóstolo do Espiritismo, Eurípides Barçanufo, na década de 20 do século passado. Eurípides Barçanufo foi um indivíduo que disseminou a mensagem do Espiritismo naquela região do Triângulo Mineiro, especificamente na pequena cidade de Sacramento. Desencarnou em 1918, vítima da gripe espanhola. Já no plano espiritual, espírito iluminadíssimo que era, ele verificando o quanto que muitos indivíduos ligados à mensagem cristã estavam desencarnando em situação lamentável, decidiu atendê-los, fundando um hospital. Então, o objetivo dessa instituição é acolher espíritos desencarnados que, quando aqui na Terra, estavam identificados com a mensagem cristã. Eram espíritas, umbandistas, católicos, evangélicos, mas que não se identificaram em termos de conduta com as lições cristãs. Não aplicaram em si as lições do Evangelho e desencarnaram em situação lamentável. Hoje, nos dias de hoje, presentemente, informações do plano espiritual conta que o Hospital Esperança encontra-se lotado nos dias atuais. Inclusive com inúmeros espíritas lotando as suas dependências. E é triste isso. Triste porque é uma doutrina que é tão lógica, que não dá margem a outras interpretações, indivíduos desencarnaram numa situação como essa. Há um livro que descreve bem o Hospital Esperança e retrata a vida de dois indivíduos, duas pessoas, chamados de Selena e Marcondes, que eram dirigentes espíritas aqui na Terra e que após desencarnarem foram acolhidos nesse hospital. Nesse livro, Lírios de Esperança, do Espírito Hermâncio de Fu, esse livro conta a história tanto do hospital quanto desses dois indivíduos. Que, pasmem, eram dois dirigentes de casas espíritas aqui na Terra, quando encarnados. Conhecedores profundamente da obra de Kardec e das obras subsidiárias. Indivíduos que tinham uma forte atuação no movimento espírita de suas cidades, mas que devido à arrogância e à soberba deixaram um rastro de dor para si próprios. Quando esse livro é aberto e lido, um sinal de alerta se liga para nós que estamos aí dentro da corrente doutrinária do Espiritismo. Não vamos falar dos católicos, dos evangélicos, dos umbandistas, não. Vamos falar de nós, espíritas. O que nós estamos fazendo com as lições que já conhecemos? Será que realmente nós estamos aplicando aquilo que nós conhecemos para a nossa transformação interior? Para fazer a necessária reforma dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos? Por que será que, repetidas vezes, um sentimento de amargura toma conta de nós? Um sentimento de desalento, de insatisfação, como se estivéssemos desligados das correntes superiores de vida. E aí pensamos, poxa, conheço tanto do Espiritismo, leio tantos livros, conheço as obras básicas profundamente, distribuo a sopa no centro espírita, dou passe, sou médium, sou palestrante, fundo instituições. Por que eu não me sinto bem? Por que não me sinto feliz? Por que o desalento? Por que o desespero íntimos? Porque frequentemente, e aí vai a resposta, nós nos deixamos embalar por uma ilusão. Uma ilusão que talvez já nos embalou em inúmeras existências. Porque nós que estamos hoje com alguma atividade dentro do centro espírita, você pode ter certeza que em outras existências, na corrente de outras religiões,
Você também desenvolveu tarefas e funções, talvez nutrindo essas mesmas ilusões. E quais são essas mesmas ilusões? De que só o conhecimento basta para te dar felicidade. De que só as práticas exteriores bastam para te trazer bem-estar. Nos iludimos com isso, achando que conhecimento e prática asseguram o nosso nível espiritual. É como se elas já tivessem carimbado aqui em nós a frasezinha espírito superior. E isso não é verdade. O conhecimento espírita é fundamental. Merece ser visto, revisto e aprimorado. As práticas dentro da casa espírita são importantíssimas. Nós não estamos minimizando nada disso. O que está chamando a nossa atenção é que nós facilmente nos equivocamos com essa ideia de que só o conhecimento e de que só a prática espírita garante o nosso nível espiritual. A semelhança da parábola de Jesus é aquela pessoa que foi convidada para a festa de casamento, mas aparece lá com uma roupa que não é própria. É aquela pessoa que não usou tudo aquilo que ela conhecia para a sua renovação interior. Infelizmente, muitos de nós caímos nesse conto do vigário, nessa ilusão. Achando que já somos espíritas superiores, porque eu sou médium e estou há 25 anos trabalhando na mediunidade, como se isso fosse garantia de você ser superior. Não é. Ou, faz tantos anos que eu dou palestra e dirijo grupos de estudo, como se isso já fosse um rótulo de espírito superior. Não é. Eu sou dirigente da casa espírita e passista há muito tempo. Garantia de evolução espiritual? Não. Mas qual então é a garantia da evolução espiritual? É quando nós aplicamos os ensinamentos que somos conhecedores para transformar a nossa vida íntima. E como que a gente verifica isso? A gente verifica isso no trato com as outras pessoas. Há inúmeros indivíduos que dentro de uma casa espírita, que dentro da tarefa espírita são fantásticos. São tolerantes, são carinhosos, né? São afáveis, mas sai do centro, volta a ser aquilo que era antes. São péssimos pais, péssimo marido, péssima esposa, péssimo chefe, péssimo empregado, péssimo vizinho, péssimo amigo. Quer dizer, de que vale ter tanto conhecimento no cérebro e pouca atitude frente aos outros? Porque é muito fácil, dentro de um ambiente onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo pensamento, você ser bom, você ser caridoso, você ser pacífico. Agora, vai ser tolerante com alguém desequilibrado. Tenha paciência com aquela pessoa que está passando por um momento complicado na vida. Aí é que está. Quando nós nos esquecemos de que o Evangelho serve primeiramente para nós e depois para os outros, facilmente nos iludimos na vida. O que nos faz melhores, eu anotei aqui, é a forma como nos relacionamos com os outros. Então, você quer saber o seu nível espiritual? Sonde bem como é a sua ação no seu dia a dia com as pessoas que estão ao seu redor. Todas elas. Pessoas da família, pessoas do trabalho, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Porque você vai ser chamado, e inúmeras vezes, a se defrontar com situações que vão te instigar a agir de um jeito melhor. E
Caso persista nas velhas posturas ilusórias de antigamente, o que sobra? Senão a dor, senão o choro e o ranger de dentes. O choro aqui é a tristeza. O ranger de dentes aqui é o desalento, é a revolta, é o arrependimento da oportunidade que passou, que foi perdida. É de se pensar, o que é mais fácil para mim? Oferecer um alimento para aquele que precisa ou perdoar aquele que me ofende? O que é mais fácil para mim? Dar um passe ou ser tolerante com a pessoa que é ignorante? Faça essas perguntas para você mesmo, não faça para o outro, não. Que a partir daí nós vamos sondar quem realmente nós somos na nossa intimidade. E qual nível de espiritualidade nós nos encontramos. O planeta, gente, está passando por um processo de transformação. Estamos saindo de um nível de provas e expiações, que é um nível de planeta em que o mal supera o bem, e as pessoas, de modo geral, estão mais identificadas com a matéria do que com o espírito. Estamos saindo desse nível. E estamos passando por um outro patamar, para um mundo de regeneração, onde o negócio inverte, onde o bem supera o mal, e onde as pessoas têm uma tendência maior à espiritualidade do que à materialidade. E a fase de transição que nós estamos passando está complicada. Não é fácil. Toda fase de mudança gera essa aparente instabilidade. É difícil, é complicado, parece que tudo está de ponta cabeça, todos os valores invertidos. Parece que o nosso planeta é uma nau sem rumo, sem comandante, sem capitão, açoitada pelos ventos de uma tempestade que parece que não vai ter fim. No entanto, é a característica de uma transição planetária. E ficarão aqui, num planeta de regeneração, todas aquelas pessoas que têm essa identificação com os ensinamentos do Cristo. Notem, identificação com os ensinamentos do Cristo. São aqueles que buscam adequar a sua conduta ao Evangelho, de qualquer religião. E todas aquelas pessoas que insistirem em cultivar em si o antigo, a materialidade, os vícios, dificilmente reencarnarão aqui. Serão colocadas em mundos inferiores, onde iniciarão encarnações dolorosas e complicadas, a fim de que o seu lado de sentimento possa ser finalmente alterado para melhor. Talvez Jesus, quando falou das trevas exteriores ali, e do choro e do ranger de dentes, também estivesse na sua mente ali a imagem de milhões e milhões de degredados, de banidos desse nosso planetinha azul para um planeta primitivo. Assim como a Terra, há milhares de anos atrás, recebeu um fluxo imenso de indivíduos provenientes de outras paragens planetárias, em processo de expurgo. Então devemos realmente nos questionar, que tipo de espíritas nós somos? No livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, Método, Kardec coloca ali os tipos de espíritas. O primeiro é aquele espírita que só se interessa pelos fenômenos mediúnicos. Só se interessa por aquilo que pode ferir a sua visão. É a mediunidade, é a vidência, é a materialização de espíritos. Ele acha isso muito interessante, muito bonito, tem que ser comprovado, tem que ser investigado, mas ele para por aí. Ele não percebe o lado moral da questão. Seria o primeiro tipo de espírita. O segundo tipo, que
Kardec denomina de espíritas imperfeitos, são aqueles indivíduos que aceitam os fenômenos espíritas, claro, e admiram a moral espírita, a moral cristã. Só que acham isso daí tudo muito bonito, muito belo, mas não aplicam para as suas vidas. O sujeito que é orgulhoso continua orgulhoso, o vaidoso continua vaidoso, o prepotente continua prepotente, o vicioso continua vicioso. E existe um outro nível, que são os chamados espíritas cristãos, ou espíritas verdadeiros, que são aqueles que aceitam os fenômenos espíritas, são aqueles que admiram a moral espírita, que é a mesma de Jesus, e estão no patamar a mais. Porque buscam aplicar isso no âmago de suas vidas. E aí Kardec fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços incessantes que ele faz para domar as suas más inclinações. Ora, o verdadeiro espírita não é perfeito. Nota que Kardec não coloca lá espírita perfeito, porque espírita perfeito não existe. Ele coloca lá, como espírita cristão, aquele que já verificou em si inúmeras mazelas. E já caiu a ficha: poxa, se eu quero ficar bem, se eu quero ter uma vida boa, se eu quero ter prazer em viver, eu preciso eliminar de mim todas essas mazelas, todas essas más tendências. Então, eu me transformo moralmente, eu começo a enxergar o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. E começo também a me esforçar para domar as minhas más inclinações. Esforço para domar más inclinações. Se você acha que você vai ficar perfeitinho da noite para o dia, esqueça. É um processo longo, mas é um processo que tem que se iniciar, tem que dar um pontapé inicial. E esse pontapé inicial surge quando nós identificamos os erros e decidimos combatê-los. Você vai conseguir de cara? Não vai. Vai cair? Vai. Mas devemos ter a perseverança tal para levantarmos das nossas quedas e continuar a seguir em frente. Olha, esforços incessantes para domar as suas más inclinações. A partir desse momento, nós vamos confeccionando aos poucos a veste nupcial. Para dali algum dia, que vai acontecer dali a milhares de anos talvez, possamos entrar nesse ambiente interior de paz e harmonia, de total integração com a bondade divinas, com as leis de Deus. Que Ele, nosso Pai, possa fortalecer em nós esses desejos de melhora. Que dentro da nossa fragilidade possamos reconhecer que existe em nosso ser algo que nos impele ao aperfeiçoamento incessante. E que se algo de negativo e de ruim estiver em nós, que possamos aceitar de início e deixar de lado a ideia de que somos perfeitos e combater aquilo que existe de negativo e ruim em nós, a sombra que insistimos em não enxergar. Possamos ter do mais alto a força necessária para crescermos e progredirmos. Pedimos aos bons espíritos que nos acompanham, que nos amam, que estão sempre conosco, lutando ali para que nós cresçamos, que eles possam abençoar a família de vocês agora. Que o seu lar possa, nesse exato momento, estar sendo saturado de energias positivas. Que aquelas energias ruins, densas e pesadas, que às vezes se acumulam no nosso ambiente, possam se desfazer.
que aquelas companhias espirituais indesejáveis, que provocam uma queda vibratória no ambiente, possam ser reorientadas para cá, no centro, e aqui tratados, e aqui orientados. Que não só a água da casa de vocês, mas o alimento material de vocês possa estar saturado de energias positivas. E que nessa noite, a paz de Deus encontre morada na sua casa. Que assim seja. Fiquemos em paz.